pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai contar como a gente se conheceu e toda a nossa História. Vou começar por mim, porque eu estudava em uma escola diferente. E aí eu fui pra escola que ele estudava, né? E aí eu cheguei lá, tudinho, e vi ele. Quando eu cheguei pra ir pra escola, ele tava lá na frente. E aí eu vi ele, achei ele bonito. Mas como eu não tinha muita amizade na escola, eu não comentei pra ninguém, né? Aí foi isso. A visão que eu tive dele, que ele era um menino heterotop, amostrado. Agora é tu, vai. Que mentira. Era assim, tu ficava se amostrando com teus amigos. Alunos replanam. No primeiro dia que eu fui pra escola cedo. Aí eu cheguei lá, vi ela, eu digo, essa menina aí é bonita, não sei o quê. Aí eu fui conhecer, aí eu perguntei a uma minha amiga, tu conhece? Não sei se conhece, pô. Pegou e falou, essa bichinha é peisa. Eu digo, oxi. Aí beleza. Aí eu achei ela bonita, né? Aí eu nem falei nada. Um dia que eu cheguei na escola, tudinho, tava de boa, não tinha professor na sala ainda. Aí um amigo dele chegou lá na sala, me chamou e eu fui, né? Aí ele falou, ficou cantando uma música pra mim, que foi de MC Elvis, eu não lembro agora qual foi. Eu lembro, né? Eu ainda tava fazendo a atividade, aí passou ele, não. Aí esse amigo de Pedro, e Pedro foi lá na minha sala, e o amigo de Pedro ficou conversando comigo, e Pedro ficou olhando pra lá e pra cá, e não olhava pra mim, né? Aí eu fiquei conversando com o menino, depois eles foram embora. Aí depois desse dia, todos os dias, os dois, ele e o amigo dele, passavam na minha sala. Mas Pedro não olhava pra dentro da sala, Pedro passava direto. Claro, eu vou olhar por quê? Eu passava, né? Ele direto me chamava, bora ali, não sei o que, aquela bichinha, bora. Aí ele ia conversar com não sei o que, querendo ou não, ele gostava dela, né? E eu não gostava, tipo, achava ela bonita pra não sei o que, eu digo, não. Não vou dar em cima porque o piá tá dando em cima, né? Aí pegou, aí depois de um tempo, cheguei pra ele e perguntei, e aí? Desenrola alguma coisa? Ele não. Eu falei, oxe, me dá o Facebook dela aí. Aí depois que a gente fez o trabalho, a gente foi brincar lá na rua da casa dela. E aí eu vi ele, né? Por coincidência eu vi ele. Ele e os amigos dele e tal. Eu não sabia. Aí eu peguei e fiquei brincando com ele. Só que ele tava brincando de futebol e eu tava brincando com outras coisas, outras crianças. Aí depois ela foi embora. Aí foi pra perguntei ao meu amigo, né? O Facebook. Eu segui ela no Facebook. Não, mandou solicitação. Eu mandei solicitação. Aí ela aceitou. Ih, rapaz. Aí a gente começou a conversar, né? Começou a conversar. Só que eu não tinha celular e ele também não. A gente usava dos nossos pais, né? Eu não usava do meu pai, não. Usava da tua mãe, da tua tia. Minha tia Rosa. Eu pensava que era Diane. Não. Quando tu falava que eu tô usando celular da minha tia, eu pensava que era Diane. Era um LG bem pequenininho, parecia um quadrado. O meu de pai era um Samsung também, bem pequenininho. Aí ficou conversando. Você quer depois, de muito tempo, eu tomei atitude e pedi pra ficar com ela. Só que a gente não ficou, tá? Eu nem passava mais na sala dela. É, ele passava direto com um amigo dele, quando o amigo dele tava em cima de mim. Quando ele começou a conversar comigo, ele não passava na minha sala. E quando passava, ele não olhava, não falava, nada. Era. Eu evitava de passar por vergonha. E quando eu via ele, meu Deus, ele ficava branco e eu me tremendo. Tive minha festa de 12 anos, que aí eu fui, chamei ele e tal. E aí, como ele era muito vergonhoso e ia estar toda a minha família, eu falei, eu deixei ele chamar o amigo dele, Lincoln, eu deixei ele chamar a cunhada dele e tal. Aí ele foi, só que quando ele soube que tava lotado de gente, né, aí ele não quis vir. E como tinha muitas amigas minhas, as meninas foram tudo buscar ele na esquina da minha casa. Aí foi, ele não queria vir. Minha avó, pai de mãe, foi lá chamar ele pra ele vir. Com muito custo ele veio. Mas ele não falou comigo a festa inteira, ele não me deu parabéns, não nada, nada, nada. Mas pelo menos tirou uma foto comigo, né? Que essa foto é tão antiga que nem tem mais qualidade. Essa foto dela, toda vez quando ela terminava, ficava chorando pra ela. Não, mentira, ela não ficava chorando. Ficava falando que era um menino bom e não sei o que não era pra terminar. Muita enrolação, de enrolação. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Um dia... Foi na casa de Vitória, foi? Casa da cunhada dele, que era perto da minha casa. E Não, aí tá a falando. gente tinha combinado de ficar. Não, ele tinha falado, eu tô aqui na casa fulana. Aí eu falei, eu tô aqui na casa Clarinha. Aí ele falou, então... Aí eu falei com Clarinha, a Clarinha deixou, pronto. Aí ele, a cunhada e uma criança de colo. Uma criança de colo. Aí Clarinha e a cunhada dele ficou lá embaixo e a gente subiu no primeiro andar pra ficar escondido, né? Porque era de frente pra casa dos meus pais. Aí a gente tava ficando tudo e tal. Aí Clarinha falou, Letícia, teu pai, meu Deus, esse menino me deu um empurrão. Porque ele tava na parede, né? Aí a gente tava lá. Aí Letícia, teu pai, ele me deu um empurrão tão grande, saiu correndo pela escada, pegou o menino pra fingir que tava com a cunhada dele, com o menino, não sei o que, sei lá como foi, e ele foi embora. Aí eu fiquei lá, tipo, meu Deus, eu não entendi nada, porque ele me deu um empurrão. Fale agora, você. Eu ia falar isso. Pronto, aí depois desse dia, a gente começou a namorar. Não, a gente já namorava, mas só que a gente oficializou, que a gente tinha esquecido o dia que a gente começou a namorar. Aí esse dia do primeiro beijo foi o dia 16. Aí a gente botou que a gente fazia mês, dia 16. Depois de um tempo, terminou.
Foi. Aí terminou, aí beleza, depois de um tempo voltou. Aí foi, aí terminou de novo. Aí voltou de novo. Aí depois de um tempo, A gente voltou. voltou, aí ficou uma semana. Não, calma. Aí a gente voltou e ele começou a vir pra aqui pra casa. Sendo que a gente falava e a gente só podia se ver com alguém perto. Porque se não fosse ninguém, a gente não se falava. Era. Tipo assim, era eu e ele e uma amiga minha. Aí ele ia lá e conversava com a minha amiga, mas não conversava comigo. E eu conversava com a minha amiga e ele não conversava comigo. A gente brincava nessa casa que a gente tá, não era construída ainda, a gente brincava aqui e tudo. Era assim, a gente conversava, porque a gente não conversava, a gente brincava, mas não. A gente terminou, mas não terminou de falar, porque terminar, eu bloqueei ele de tudo e pronto. Aí a gente ficou sem por um tempão. Acho que foi um ano. Não, foi menos não. Aí a gente foi e começou a conversar do nada. Foi. Aí começou a jogar Free Fire. Foi. Aí depois do nada, voltou. Não, do nada não. Eu sei como voltou. A gente tava, tipo, eu tava lá em Santa Mônica. Ah, eu sei como foi. Que tipo, eu tava lá no WhatsApp, aí ela mandou um negócio pra mim. Não, não foi isso. Não foi. Eu tava em Santa Mônica e aí eu tenho um primo que ele jogava Free Fire e eu joguei também, porque eu joguei uma vez com ele só. Foi mesmo no namoro, mas a gente não falava na cal, né? Depois de muita enrolação, a gente conversando. Aí ele tava no ônibus. Aí ele ficou falando lá que a mãe dele tava perguntando com quem ele tava conversando, ele falou que tava conversando comigo. Aí ela tinha falado que Pediu pra voltar. Pedro, olha pra cá e fala. Pediu pra voltar. Aí pronto, aí nesse dia a gente ficou conversando mais do que o normal. Aí quando foi no outro dia, eu postei aquelas coisas de besta, escolha de um número 10. Aí eu acho que ele já sabia dessa brincadeira, ele escolheu o número 10. E o número 10 era, você tem que namorar comigo. Aí quando eu mandei a lista pra ele, ele falou que queria namorar comigo. Aí foi disso que a gente começou a namorar. De verdade. Ficou namorando e tal, ele vinha pra minha casa. Meus pais, minha mãe deixava, meu pai não gostava tanto, porque eu ainda era nova. E aí pronto, a gente ficou namorando em casa. 3 anos, a gente passou juntos. E aí em 2022, em janeiro, eu terminei com ele. Sempre eu que terminava. Mas deve ser um rolo muito doido aí e a gente terminou. Foi, teve boatos que eu tinha traído ele com um menino que morava aqui. Só que era mentira, né, minha gente? Aí beleza. Passou isso, eu passei uns 3 meses separado dele. Tava rindo e tal, e falando, vê só, não sei o que. Aí nesse dia, meu Deus, foi um caos. Eu chorei, tive que ir à sociedade. Meu pai e minha mãe teve que vir pro meu quarto ficar comigo, porque eu fiquei numa situação terrível. Aí minha mãe foi lá, conversou com a mãe dele e conversou com ele. Ou pra ele me bloquear, pra tipo, eu não ver as indiretas que ele me mandava. A mãe dela veio falar comigo, dizendo que ela ainda gostava de mim, que me ama, que aquilo ali foi mentira, que não sei o que aqui todo mundo da família dela gostava dela, que não sei o que. Eu digo, minha irmã, não sabia de uma coisa, peraí, eu vou voltar com essa mulher. Foi mesmo assim, eu pensei, vou voltar com essa mulher. Aí eu vi um vídeo no TikTok, aí eu fui postando deixar só pra ela ver. Aí do nada ela pegou e postou também. Aí botou eu também. Eu digo, ih rapaz. Aí eu fui e mandei um oi. Aí foi no oi, não sei o que, bora se ver sábado. Manda já um negócio desse, bora se ver sábado. Não, primeiro a gente jogou Free Fire. Foi. Aí eu falei, aí depois, quando terminei de jogar Free Fire, eu falei, bora se ver sábado? Ela, bora. Aí eu falei, beleza. Aí eu vim sábado aqui, aí a gente ficou no quarto, não sei o que, só assim, né? Pagando doido, conversando com ela normal. Aí depois soltei. E aí, bora voltar? Aí eu não acreditei, Aí ela, né? é mentira, toda dia tá falando a verdade, ela é mentira. Aí ela ficou vermelha, querendo chorar. Aí eu falei, é brincadeira, pô, ela sabia que não sei o que. Eu falei, não, tô Eu falando fiquei sério. triste quando ele falou. Eu fiquei com a cara de decepção. Aí eu falei, tô falando sério, pô, é sério. E aí, bora? Aí dei um beijo nela, ela ficou feliz, aí a gente voltou depois desse dia. Foi. Eu cresci numa família cristã, né? E aí eu sempre tive na minha cabeça que eu queria casar virgem, né? E aí eu comentei com os meus pais que eu estava com vontade de fazer os atos. Aí, não comentei assim, né? Mas tipo, falei, né? Aí minha mãe pegou e organizou o nosso noivado. Só que antes do nosso noivado, a gente foi, minha mãe marcou uma consulta no ginecologista e foi eu e ele, no ginecologista, conversar sobre as coisas, sobre os cuidados e tal, enfim. Aí pronto, né? Aí depois desse dia, chegou o noivado, aí a gente noivou, nesse dia do noivado, aí pronto. Depois todo mundo foi embora, aí teve a lua de mel. Aí não passou um mês da lua de mel, eu engravidei do Luiz Felipe. Na minha gravidez eu tive sintomas estranhos, que foi raiva, eu sentia raiva de peito. Aí eu comentando com as mulheres inexperientes e tal, elas falaram que também ficaram assim e tal, que era pra eu cheirar uma roupa suja de pelo que isso ia passar. Sou muito enjoada. Aí eu não fiz isso. Aí eu fiquei a minha gravidez todinha com raiva de peito, quando eu chegava perto de mim, eu ia pro outro lado. A gente passou uns 2 meses sem dormir junto, na mesma cama. Ele dormia na cama do meu quarto e eu dormia na cama de solteiro no outro quarto. Aí a gente ficou assim. Toda vez que a gente se encontrava, era briga. Sério. Era briga pra lá, ela falava umas coisas, eu falava outra também, que não inadequada. Eu comecei a falar, ó, é melhor ir lá pra casa do vovô, depois quando engravidar, não sei o que, aí comecei a ir pra casa do meu avô. Aí dormia lá, que não sei o que, aí ficava tudo bem.
Quando voltava, começava. Era, por mensagem era de boa, mas pessoalmente não. Começava a briga, e depois voltava. Aí depois tem um tempo que ela decidiu, ó, vai lá pra casa do avô, que tu vai ficar lá até eu coisar. Aí, beleza. Até eu ter o neném, porque eu já tava na reta final quase. Aí eu falei, beleza, eu vou. Aí eu fui. Aí pegou. Mesmo assim, a gente continuava brigando ainda quando eu vinha pra cá. Era, tipo assim, ele ficava lá, trabalhava e ia pra lá. Quando era sábado e domingo, ele descia pra passar o final de semana aqui e a gente brigava. Ela não tinha saído. E aí eu, a brilhante ideia, falei, Pedro, eu estou indo pra maternidade. Ele endoidou. Não que eu tenho que ir pra maternidade porque eu sei que o meu filho vai nascer e eu não venho. Aí ele, enfim, eu tive estresse nesse dia porque ele queria ir. Tanto é que quando ele chegou lá, demorou mais umas 3, 4 horas pra eu ter neném. E ele nem entrou. Quem entrou comigo foi minha mãe. Porque eu tava muito nervosa. Aí pronto. Aí depois desse dia, quando o Luiz Felipe saiu, né, da barriga, eu pensei, não, quando ele sair da minha barriga, essa raiva vai passar de vez. Piorou. Voltei pra casa, a gente tava se dando bem até, né? A gente tava se dando bem assim. Só que teve problemas lá, né? Tipo, o começo foi muito difícil com o Luiz Felipe, né? Que a gente não sabia como fazer e tal, brigando ainda. Ficou uns 3 anos assim. Foi? Não, 3 anos não. Um ano. Um ano e pouquinho, a gente ficou assim. Aí depois Ele decidiu dar um tempo. eu falei, beleza, bora dar um tempo. Aí deu um tempo. Aí De uma depois, semana. aí depois voltou. Aí depois começou a brigar, dá um tempo de novo. Aí começou. E quando a gente brigava, a gente, ou eu ou ele decidia, vai lá pra cima, vou passar um tempo lá em cima, e depois voltava, mas nada adiantava, igual na gravidez. Aí a gente terminou por mais tempo, né, assim, a gente ficava separado só uma semana antes. Aí foi. Aí depois a gente voltou, Aí depois. tava tudo bem, depois piorou, a gente ficou brigando. Aí, Aí pegou um negócio, né? Não corre lá. Aí eu fiquei invocado. Aí eu peguei e terminei. nisso a gente terminou, e ficou tipo, De boa. não, de boa não, a gente terminou. Ele só falava comigo pra perguntar do Luiz Felipe e pronto, a gente não tinha conversa. A gente tinha um acordo só, né? E ele viu o Luiz Felipe, o Luiz Felipe dormiu, botou o Luiz Felipe pra dormir e pronto. Aí ele veio conversar comigo, né? Tipo assim, tirando onda, que ele sempre fazia isso. Cadê? Tá conversando com alguém? Aí eu fui sincera com ele. Não, tô conversando não, mas tem gente dando em cima. Aí pronto, aí ele surtou, ficou falando um monte de coisa pra mim. Eu falei um monte de besteira. Falou um monte de coisa, foi-se embora. No outro dia, ele voltou na minha casa pra me pedir desculpa e querer voltar comigo. Eu falei, não. Aí ele falou, eu vou mostrar pra você, vou provar pra você que eu mudei. Aí ele ficou tentando correr atrás de mim, eu não queria. Comecei, né, a mostrar ela, né, as coisas, que não sei o que, que não sei o que. Eu fui tirar o siso e aí eu ia precisar de ajuda com o Luiz Felipe, porque eu não ia poder pegar peso, não ia poder, entendeu? Essas coisas. Aí ele perguntou se podia passar a semana aqui e eu falei, ok. Aí foi, aí depois da semana, tudo certinho. Aí passou a semana. Aí eu voltei pra casa, fui pra casa. Aí nisso a gente já tava pensando, né? Conversando assim, nada demais não, a gente conversava mais do que antes, a gente não se falava tanto, aí depois a gente começou. Aí pegou, aí comecei quando fui numa quarta-feira. Eu fui na quarta-feira, fui na quarta-feira, eu cheguei aqui e eu falei, aí, deixa eu ficar aqui mais essa semana. Ela, tá. Aí beleza. Aí eu fiquei o resto da semana tô até hoje. Fui na ela, né, a mudança, tudo. Aí pegou, aí depois de um tempo, salvou meu número, meu amorzinho, eu digo, rapaz. Aí foi, aí depois de muito tempo, depois de um mês, eu pedi a mão dela. Aí tá até agora. Aí agora a gente tá organizando pra gente casar realmente, né, ir pra nossa casa. E agora a gente tá lutando na casa da reta, pra comprar o imóvel, tudinho, e casar no papel. Essa é E a nossa futuramente o casamento. história. Que essa é a nossa história. Um beijo e até o próximo vídeo. Um forte abraço.